Olá, ouvintes, e bem-vindos ao nosso podcast. É uma honra ter vocês conosco para mais uma jornada de aprofundamento na Palavra de Deus. Eu sou o pastor Sandro Nascimento e hoje temos um privilégio imenso. Vamos mergulhar em um tema crucial para quem deseja estudar teologia de forma sólida, os pressupostos. E para nos guiar, temos uma figura lendária, cujo trabalho tem impactado gerações de estudantes e obreiros, o renomado teólogo Dr. Charles C. Ryrie, autor da nossa fonte de estudo Teologia Básica, ao alcance de todos. Dr. Ryrie, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Pastor Sandro, é um prazer estar aqui e compartilhar um pouco sobre esses fundamentos tão essenciais. Agradeço o convite. Dr. Ryrie, em sua obra, o senhor dedica um capítulo inteiro aos pressupostos. Para começar, poderia nos explicar o que são esses pressupostos e por que eles são tão importantes para qualquer estudante de teologia? Certamente, pastor Sandro. Pressupostos são as verdades que aceitamos como base para o nosso pensamento ou ação, mesmo que não as tenhamos provado formalmente. Eles são como os óculos através dos quais enxergamos o mundo, e no nosso caso, a teologia. Todos têm pressupostos, desde o ateu que parte da não existência de Deus ao cristão que crê na Trindade. Eles moldam nossa interpretação e nossa conclusão. Excelente analogia. Então, um pressuposto fundamental para o teísta seria a própria existência de Deus. Poderia nos falar um pouco mais sobre os pressupostos básicos que o senhor descreve? Sim. Os pressupostos básicos incluem a crença na existência de Deus e, mais especificamente para o cristão, a crença na veracidade da Bíblia. A aceitação da Bíblia como a palavra inerrante de Deus é a rocha sobre a qual construímos todo o nosso entendimento da doutrina, incluindo a complexidade da Trindade e a pessoa de Cristo. Sem essa base, nossa teologia careceria de autoridade e consistência. Com essa clareza na interpretação, é vital. E a legitimidade das Escrituras como base para as nossas conclusões. É legítimo e necessário usar as Escrituras como base para as nossas conclusões teológicas, contanto que o façamos corretamente, extraindo o que elas realmente significam e não impondo nossas ideias a elas. Devemos sempre perguntar: o que o texto diz e não o que eu quero que o texto diga? Passando para os pressupostos sistemáticos, o senhor menciona a necessidade de um sistema e, curiosamente, as limitações de um sistema teológico. Como o senhor concilia a necessidade de sistematizar com as limitações inerentes? A exegese nos dá o significado dos textos individuais, mas a teologia é a arte de correlacionar esses significados, organizando os ensinos da Bíblia em um todo coeso. Daí a necessidade de um sistema. No entanto, o perigo reside em preencher lacunas da revelação bíblica com nossa própria lógica ou deduções. As limitações do nosso sistema devem ser as mesmas da revelação de Deus. Onde a Bíblia é silenciosa, nós também devemos ser. Casos como a relação entre a soberania divina e a responsabilidade humana, ou o destino das crianças que morrem, são exemplos onde a especulação lógica, sem base bíblica consistente, pode nos desviar. O silêncio é a melhor teologia em muitos desses pontos. Esse é um ponto crucial, o papel do próprio estudante. O senhor destaca que ele deve crer, deve pensar, deve depender e deve adorar. Poderia nos guiar por esses aspectos pessoais? Esses são os pressupostos mais íntimos. Primeiro, o estudante deve crer. O Espírito Santo ensina as verdades mais profundas de Deus aos crentes, não aos incrédulos. Há verdades divinas que a mente infinita só pode aprender pela fé. Segundo, o estudante deve pensar. Não é um estudo passivo. O cristão precisa pensar teologicamente de forma exegética para precisão, sistemática para correlação, crítica para avaliação e sintética para visão geral. Teologia e exegese são inseparáveis. Terceiro, ele deve depender do Espírito Santo. O intelecto por si só não faz um teólogo. É o Espírito quem guia toda a verdade. E isso exige uma dependência consciente e orante, aliada ao estudo diligente. E, finalmente, o estudante deve adorar.
O estudo teológico não é meramente acadêmico, é uma experiência transformadora que deve levar à reverência e adoração a Deus. Adorar é reconhecer o valor daquele que é adorado. Uma teologia que não leva à adoração é uma teologia falha. Que palavras poderosas, Dr. Ryrie. Crer, pensar, depender e adorar. Um verdadeiro roteiro para o estudante de teologia. Agradecemos imensamente por compartilhar essas bases tão sólidas para o nosso curso e para a vida cristã em geral. Sua clareza é uma bênção. Para os nossos ouvintes, eu recomendo fortemente a leitura de Teologia Básica ao Alcance de Todos, de Charles C. Ryrie, para aprofundar esses e outros temas. Obrigado, Dr. Ryrie, por sua participação. Obrigado, Pastor Sandro, pelo convite e pela oportunidade. Que Deus abençoe a todos em seus estudos. E a você, ouvinte, obrigado por nos acompanhar. Continue conosco na nossa jornada de conhecimento. Até o próximo episódio.